Olá, buen día, buena tarde, buenas noches. Mi nombre es Guilherme Issa. Yo soy profesor del Departamento de Geografía de la Universidad Federal do Rio de Janeiro, Brasil. Esta clase es sobre las categorías de áreas protegidas de Brasil. Inicialmente, quero agradecer aos professores Victor Montalvo, de Iconves, e professor Carlos Moreira Beita, de Escola de Ciências Geográficas de la UNA, por la oportunidade de apresentar um pouco de las áreas protegidas de Brasil. Aqui tienes mi correio eletrônico. Se no entendes uma parte de apresentação ou algo de mi espanhol flaquito, pode me escrever-me que será um prazer explicar. Então, desde já peço desculpas por mi espanhol não muito bueno. Este es el trayecto que vamos a hacer hoy. Esta clase estaba prevista para ser en formato presencial y tener una duración de 1 hora y 15 minutos. Pero pienso que en formato virtual es mejor ser un poco más rápido. E algumas partes vou ter que passar com menos detalhes, pero procurarei sempre que possível informar a fuente de las informações e novamente tienes mi correio para mais detalhes para cambiar alguma dúvida. Então, espero neste tempo, passar por estes 6 tópicos, o que são as áreas protegidas, uma contextualização histórica, como está o cenário mundial, um pouco de história de las áreas protegidas e as correntes de ambientalismo, hasta chegar em cenário brasileiro. Então, quando pensamos em áreas protegidas, muitas vezes o que vem à nossa cabeça, a nosso pensamento, é os parques nacionais. E como uma referência, o primeiro que se tem notícia neste formato é o parque estadunidense de Yellowstone, que foi criado em 1872, em um contexto de expansão para o oeste, um contexto de urbanização, de industrialização de Estados Unidos, e esta área foi uma área dedicada a preservar, a manter as condições naturais para que as pessoas de las cidades pudessem ter contato com a natureza, uma natureza pensada, uma natureza mirada como intocável, algo sem influência da humanidade, correto? Pero áreas protegidas não necessariamente são parques nacionais. Áreas protegidas, como a combinação de palavras indica, áreas são porção de la superfície de la Terra. ¿Por que uso a expressão de la Terra e não superfície terrestre? Porque pode ser superfície de oceano, de mares. Então, podemos ter uma área protegida costeira, marinha,
Podemos incluso ter numa área protegida um espaço aéreo. Não é permitido volar de avião por outro país sem pedir autorização. São áreas que têm regulações específicas. Então, quando pensamos em proteção de algum espaço, pensamos que esse espaço necessita uma atenção especial porque está abaixo de ameaça. Pensamos que são necessárias regulações, leis, são necessárias regras distintas para manter a qualidade, seja ambiental, seja cultural, seja de que queres que esteja protegendo. Porém, as áreas protegidas podem ter distintos objetivos e propósitos, distintos entendimentos e métodos de proteção. E tudo isto varia com o tempo e com o espaço. Sabemos que havia em 550 a.C., em Ásia Menor, reservas dedicadas somente para caça. Em Índia, bosques sagrados que tinham usos específicos. Em China, tinham leis para proteger os humedales. Então, áreas protegidas, hoje, quando hablamos esta terminologia, pensamos em parques nacionais, todos os territórios dedicados à proteção de natureza, pero há distintos métodos, concepções, entendimentos, e vamos tentar passar por estes um pouco hoje. Esta é uma parte que me vou passar muito rápido, porque quero mostrar como a relação com a natureza se cambia nos últimos milhares de anos. Então, quando a humanidade domina a agricultura, deixa de ser caçadores e coletores, deixa de ser, passa a fixar-se na terra e começa a dominar os processos de agricultura, de cultivo, começa a compreender os processos hidrológicos, os processos de vegetais, essa relação, essa natureza passa a ser desencantada. Claro que isso não ocorre rapidamente, isto leva milhares de anos para ocorrer, pero pode-se dizer que hasta século XVI havia uma ética de reciprocidade com natureza. Por alguns grupos indígenas, hasta hoje, miram os pumas, as árvores, os elementos da natureza como parte de sua família, como representações de seus avós, de seu papá, de sua mamã. Então, havia, e em alguns grupos hoje ainda há, uma relação de reciprocidade. Pero, quando em século XVI, a ciência e a religião se separam, temos que lembrar que antes do século XVI, a religião era a única forma de conhecimento da verdade. Chamamos de tempo de las trevas, tudo era oscuro. Então, quando em século XVI se começa avanço de conhecimento científico, a natureza passa a ser entendida de outra forma. Ao mesmo tempo, se há uma concepção de natureza enquanto uma madre
uma persona provedora de tudo, de alimentos, de paz, de felicidade. Então, a natureza é entendida como algo infinito, que nunca se acabará. E esta compreensão de natureza infinita começa a cambiar em siglos XIX e XX, sobretudo depois de las revoluções industriais e seus efeitos de poluição e todos os debates de necessidades de elementos de natureza, de minerais, de árvores, tudo para um crescimento econômico. E então se começa a pensar a proteção da natureza de las formas que vamos conhecer agora em século XXI. Sobretudo, há um momento de maior impacto que é o período após a Segunda Guerra Mundial. 1950 é um período de um grande crescimento econômico e de uma nova forma de exploração da natureza. Aqui trago alguns gráficos para mostrar o crescimento de população urbana, de uso de água, de transporte. Abaixo temos intervalos de 50 e 50 anos. 1750, 1800, 1850, 1900, 1950. Mirem como em todos estes gráficos, a curva se cambia a partir de 1950. Este é um período que chamamos de antropoceno. Aqui há algumas, nas imagens anteriores, eram gráficos relacionados à questão de população e economia, pero aqui temos reflexos em ambiente. Então, a emissão de dióxido de carbono, temperatura de superfície, acidificação de oceanos. Lo mismo é o gráfico horizontal, como as curvas se cambiam a partir de 1950. Então, junto a isto, há um período de aumento de extinção de vertebrados. Então, pode ver as curvas. Azul são os répteis, peces, anfíbios. Em gris, vertebrados, aves em amarillo. Esse em rojo, mamíferos. Então, há, como estava dizendo, a partir de 1950, algo como um grande câmbio de sistemas naturais em terra. Esta é uma imagem que trouxe para fazer uma broma. É como a evolução da humanidade e no caminho que estamos tomando, onde vamos parar. Então, estamos em um caminho muito perigoso. Aqui vou passar um pouco mais rápido, se queres, são alguns livros publicados a partir da década de 60, 70, que começavam a mostrar os problemas dos modelos de desenvolvimento. E alguns focando em questões de pesticidas, questões demográficas, o crescimento demográfico, como vai aumentar a hambre, o agotamento de recursos naturais, escassez de matéria-prima, fonte de energia. Esses são grandes clássicos desse período que chamavam atenção para a questão ambiental.
Aqui são algumas conferências a partir de fins da década de 1960, que começa em Paris, uma conferência sobre biosfera. Não vou passar cada uma dessas. Quero chamar a atenção para esta de 1972, Estocolmo, a Conferência de Meio Ambiente Humano, onde se cria o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e os problemas que hasta então eram vistos como locais passam a ser vistos como problemas globais. E são marcos em debates de proteção da natureza que não tenho tempo aqui para detalhar. O que quero dizer que, paralelamente, em 1948, foi criada o que hoje é União Internacional para a Conservação da Natureza, foi criada como União para a Proteção da Natureza, o IUPN, e tinha como objetivos avaliar o impacto das atividades humanas, os efeitos dos pesticidas em biodiversidade e avaliações de impacto ambiental. Mire que 10 anos depois foi criada uma comissão para parques nacionais e áreas protegidas. Parques nacionais vem primeiro de áreas protegidas. E tinha, esses são outros marcos, 1970, começa estudos de proteção das espécies e habitats, uma lista de espécies ameaçadas em 64 e a formação de uma comissão em 1966. Esta comissão, em 58, depois vai cambiar seu nome para Comissão de Protected Areas. Ok? Tudo isto está em website de UCN. Eu queria mostrar-lhe onde encontrar, pero nessa gravação não consigo fazê-lo. Então, recorda que em 1972, em Estocolmo, teve a primeira conferência para meio ambiente. 20 anos depois, em Rio de Janeiro, tem a conferência para o desenvolvimento para meio ambiente e desenvolvimento, a Rio 92. Foi uma grande conferência que tem como muitos resultados, muitos produtos, pero aqui quero destacar 3 que hasta hoje estão vigentes, estão ativos. O primeiro é a Agenda 21. Este é o quadro Convenção para Mudanças Climáticas e a Convenção para a Biodiversidade. Este é um marco para proteção da natureza. Então, essa convenção tinha 3 objetivos principais: a conservação da diversidade biológica, a utilização sustentável de seus componentes, a distribuição justa e equitativa de los benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos. Pelo menos em Brasil, solamente temos avançado neste primeiro objetivo. Este segundo e este ainda são objetos de debate em Brasil. Aqui temos 30 anos depois, como resultado de COP15. Mire que COP, Conferência das Partes, a Conferência de Partes de Clima e este de Biodiversidade. Este que estamos tratando é de 2022. Iria ocorrer em China, em Kunming, na China, pero por conta da pandemia, ocorreu
em Canadá, em Montreal. Por isso, o resultado é chamado de Kunming Montreal, e foi a primeira vez, depois de 1992, que todos os países, quase todos, assinaram um termo conjunto buscando uma meta global. Hasta então, o documento que todos assinaram, cada país miraria em suas próprias metas, seus próprios objetivos. Pero, como em Montreal, há um objetivo de conservar 30% de terra, águas e mares, 30% hasta 2030, alinhado com os objetivos de desenvolvimento sustentável de ONU 2030, 40% de tudo hasta 2040 e 50% hasta 2050. O cenário mundial é este. Este é um gráfico que tirei de um sítio chamado Protected Planet. Este é outro sítio que, de forma presencial, gostaria de explorar com vocês, mostrar onde se encontram as informações, pero aqui podemos ver que há uma escala de cores de mais clara para mais oscura, que são percentuais de áreas terrestres em verde e em azul de áreas marinhas e costeiras. Então, este é um cenário de mundo e, como tem curiosidade, eu supongo, este é o cenário de Costa Rica. São 170 áreas protegidas. Mirem que este não é exatamente este é o que Costa Rica informa para este relatório. Então, não sei dizer de Costa Rica, pero em caso de Brasil, estes números estão subestimados, estão abaixo do que na verdade são. Ok? E Costa Rica está muito cerca do objetivo de Kunming Montreal, que é 30, e em parte terrestre tem 26,5%, em parte marinha 28,38%. Cenário de Brasil é muito cerca de Costa Rica em números, e não exatamente, não podemos falar aqui de efetividade, pero, novamente, este número é subestimado. O que quero dizer é que há muitas áreas protegidas que não estão nesta lista. Em este sítio, pode ter toda a lista de áreas protegidas de cada país, de todo o mundo. E Brasil cobre 30% de parte terrestre e 26% de parte marina. Mirem, assim como Costa Rica, este é Isla de Coco, se não me engano, me perdoem se o nome está errado, pero assim como Costa Rica, Brasil protege suas ilhas oceânicas com uma área muito grande para que alcance este percentual cerca de objetivos mundiais. Hoje há uma nova categoria que chamamos em português de OMEX, outras medidas de conservação, de efetiva conservação. OMEX, em inglês, Other Effective Area-Based Conservation. Então, hoje se entende que
categorias como parques não são suficientes para proteger a natureza, que são necessárias outras modelos de gestão, de governança para alcançar os objetivos de biodiversidade. Aqui temos pouco, volvendo a IUCN, são 3 documentos, um de 1978, um de 1994 e outro de 2013. Todos eles são como guias para categorias, objetivos de áreas protegidas. Mire que em 78, em uma das primeiras páginas, IUCN dizia que Parque Nacional pode completar-se com outras categorias distintas e que, em conjunto, podem proporcionar um amplo conjunto de opções de gestão legal para gestão de terras de conservação. Ou seja, o que quero dizer é que, hasta então, a ideia de Parque Nacional era a principal ideia de proteção da natureza. Pero já se admitia que era possível usar outras categorias. Mirem a importância que os parques têm, a importância de modelo norte-americano, para desenvolvimento da ciência da conservação. Aqui eu trago a definição de área protegida para o documento de 94, uma área de terra ou mar, mire que se acrescenta a concepção de las águas, a importância de mar, reservada para proteção e mantenimento da diversidade biológica e recursos naturais e culturais. Olha, mire que interessante a ideia de recurso cultural para importância para mantenimento de diversidade biológica. E esta é a definição de 2013, um espaço geográfico claramente definido, reconhecido, dedicado e gestionado através de meios legais e outros meios eficazes para lograr a conservação a largo prazo da natureza, com serviços ecossistêmicos e os valores culturais associados. Então, essas são as categorias que o IUCN tinha em cada um destes documentos. Mire que em documento de 1978, as categorias eram divididas em 3 grupos. Grupo A, como os mais importantes, e todos eles, reserva científica, parque nacional, monumento natural, reserva de conservação, hasta categoria 5, paisagem cultural. É como se tinha uma escala de mais intocável para menos intocável. Este grupo B era grupo de apoio à conservação. Não eram vistos necessariamente como áreas protegidas. E estes, de grupo C, eram reconhecimentos mundiais para proteção. Em 1994, ocorreu um mantenimento hasta categoria 5, e a categoria 6 não é exatamente reserva de recursos, não é o mesmo que este. Este é uma nova categoria, uma área com mais, novamente, que há uma escala com mais alteração e supostamente menos alteração. E o mesmo ocorre, este é um documento que mantém
praticamente todo que foi hecho em 94, pero com mais detalhes. É um documento que há critérios de diferenciação entre as categorias. É um documento mais grande, mais completo, muito interessante de mirar. Este é uma correspondência de categorias de Costa Rica com categoria de IUCN. Me perdoe se há alguma que não está correta, pero para ter como exemplo de comparação. Então, este modelo que temos aqui de IUCN, ele é composto basicamente por duas correntes de ambientalismo, que em Brasil, em português, chamamos de preservacionismo e conservacionismo. O primeiro entende a natureza como algo sublime, algo selvagem, uma natureza idílica, algo intocável, muito influenciada por romanticismo, uma natureza que é exatamente o oposto de tudo que é cultural, de tudo que é humano. E este é o fundamento de ecologia profunda ou biologia da conservação. Estes são os fundamentos teóricos para a formação de parques naturais. Recorda que em oeste americano, as pessoas que criaram os parques nacionais diziam que eram áreas desertas, que não tinham pessoas vivendo lá. Pero os indígenas norte-americanos dizem que este era território deles. Eles viviam em essas terras, pero em modelos, em formatos de organização social distintos deste modelo importado de Europa. Ok? A outra corrente, em Brasil, chamamos conservacionismo, é resultado de parte daqueles estudos que lhe mostrei no início da apresentação, que miram uma exploração racional de los recursos, que aceitam a utilização da natureza com o mínimo de impacto, que miram em uma sustentabilidade, uma modernização ecológica, e são as bases para conceitos e teorias de ecodesenvolvimento e ecoeficiência. Então, podemos pensar que essas categorias, parte delas são preservacionistas, a partir do momento que não se permite qualquer câmbio em natureza, e outra parte, como reservas florestais, áreas com usos sustentáveis, são fruto desta corrente ambientalista. Em Brasil, a lei que regulamenta as áreas protegidas tem o nome de Sistema Nacional de Unidades de Conservação. E estas duas correntes são divididas entre as unidades de conservação de proteção integral e de uso sustentável. Vou mostrar mais adelante. O problema é que para nós as duas correntes são as duas caras da mesma moneda. Vou explicar isto mais adelante. ¿Por que estou falando isto? Quando pensamos em áreas protegidas, temos que pensar o que estamos protegendo, como estamos protegendo, por que estamos protegendo e protegendo quem é a ameaça.
e para quem estamos protegendo? Estas são perguntas que temos que fazer antes, durante a criação e implantação e gestão das áreas protegidas. Porque quando pensamos em áreas protegidas, muitas vezes pensamos em critérios ecológicos, pero não podemos esquecer que são decisões políticas. A criação de determinadas áreas para proteção e a liberação de determinadas áreas para uso intensivo. Há questões políticas subjacentes. Então, a pergunta que sempre faço em minha apresentação são: o que é natureza para ti? Então, esse autor, Noel Castry, é inglês, diz que há 3 tipos de natureza conhecidos em nossa sociedade. A primeira, uma característica intrínseca de algo, como os perros caminham em 4 patas, os peces nadam, este é intrínseco. 2, uma natureza universal, como a lei de gravidade, o câmbio de energia entre água e atmosfera, e uma natureza que é concebida a partir do século XVI, que é tudo aquilo que não é humano. Esta é, em grande parte, a natureza que estamos protegendo. E não vou ter muito tempo aqui, pero Noel Castry escreve sobre uma socionatureza. É que natureza é uma construção social direta e indiretamente. Então, esta é uma foto que saquei em uma área, e se temos que escolher uma área para proteger, penso que vão desenhar uma linha para proteger a floresta e deixar de fora essa parte de agricultura, correto? Então, o que quero dizer que este é uma técnica de agricultores que se aprenderam com os indígenas brasileiros, que eles fazem agricultura, cultivo aqui por 3, 5, 7, no máximo 10 anos, e depois se abandona esta terra e passa para a terra do lado. Aqui a floresta vai volver a crescer, vai fazer as melhorias em suelo, em questão hidrológica, tudo isto, e eles vão cambiando de áreas hasta, depois de muitos anos, volver para esta área. Então, este é uma forma também de interferir em la floresta. Quando se abre clareiras, espécies da própria floresta vão colonizar. São espécies que crescem primeiro para depois as espécies que degustam sombra, por exemplo, poderem crescer. Este é um processo dinâmico de seleção e evolução conjunta entre humanidade e floresta. O que quero dizer é que esta ideia de floresta intocável não é verdade. Este é um livro em português, um livro de Brasil, pero é um livro que trata de la chegada de los humanos
em Américas. Então, há estudos que apontam com segurança que havia humanos em América do Sul há 12.000, 13.000 anos. Há estudos que apontam que haviam humanos em América do Sul há 40.000 anos. Então, não há floresta sem interferência humana. Há com mais, com menos, pero a floresta é uma construção conjunta entre elementos humanos e não humanos. Aqui temos umas pinturas rupestres de Brasil, e este é uma foto que tomei em Museu de Jade, em São José. Então, volvendo as correntes de ambientalismo, que dizia que preservacionista e conservacionista, vou chamá-los os dois de conservacionismo, são as duas caras da mesma moeda. Focam, centram-se em proteção de áreas naturais, pero não fazem o debate dos problemas subjacentes, de problemas fundiários, problema de acesso, problema de mantenimento de práticas culturais e, sobretudo, de modelos de desenvolvimento. Então, em la década de 1970, surge o que chamamos de socioambientalismo. É criado a partir de um encontro de pueblos de la floresta com movimentos sociais que vão criar o que chamamos de ecologia política. Tem enfoque popular, participativo e fazem críticas ao modelo de desenvolvimento da Conferência de Rio 92. Recordam que a conferência é de ambiente e desenvolvimento. Miren que o ambiente sempre esteve como alimento, como algo subjacente ao desenvolvimento. Então, este grupo fazem críticas a este modelo e pensam que a conservação da biodiversidade necessita de enfoques sociais e políticos. Este é um trabalho que escrevi com outros dois companheiros, que diz: nossa luta, nossa pelea não é por terra, é por território. Uma proposta por áreas protegidas a partir da ecologia política. Vai sair em essa revista Desenvolvimento e Meio Ambiente ainda este ano de 2025. Penso que em número 67, não tenho certeza. Como está o cenário brasileiro? Brasil tem leis para áreas protegidas, pero tem um decreto para um plano nacional de áreas protegidas. É decreto 5758 de 2006, que mira nestes 3 tipos de áreas protegidas. As unidades de conservação, que estava falando anteriormente, que são uma lei de 2000. As tierras indígenas é outro modelo. Tinha uma lei de 1973, agora uma de 2023. E estes territórios quilombolas, que são descendentes de escravizados. Pero recordam que eu falava que tinham diferentes tipos de áreas protegidas. Essas 2 áreas de preservação permanente e reserva legal são mecanismos que estão na lei de Código Florestal. São reserva legal
é uma parte de finca de propriedades privadas que tem que ter, pelo menos, a depender de cada formação florestal do Brasil, 25% de área conservada. Há áreas que são 50% e em Amazônia as reservas legais têm que ter 80% da propriedade. Estas áreas de preservação permanente são em margens de rios, em topos de morros, em dunas, em manglares, muitas áreas por todo o país. Como também há áreas protegidas tombadas, casas tombadas, museu, patrimônio histórico, patrimônio cultural. E hoje temos uma luta para a criação de territórios de povos e comunidades tradicionais, como a Convenção 169 de OIT. Então, voltando àquela pergunta, que natureza estamos protegendo? Mirem que em verde são unidades de conservação, o que estamos aqui falando de terras protegidas. Em azul são terras indígenas. Mire que há uma concentração em Amazônia. Estas são as formações florestais do Brasil. E outra concentração em cerca do litoral, onde é Mata Atlântica. Ok? ¿Por que esto? Esta é a Constituição Federal do Brasil, a lei mais importante do país. Em seu artículo 225, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Em parágrafo 4º, diz a floresta amazônica, isto aqui, a Mata Atlântica, esta formação aqui. A Serra do Mar é uma serra que vem daqui hasta aqui. O Pantanal é esta parte aqui. E a zona costeira são patrimônio. Mirem que a lei mais importante do Brasil não dá importância, por exemplo, ao cerrado. Este é uma savana muito mais rica biologicamente, muito mais complexa que a savana africana. Há muito mais biodiversidade de aves, de insectos, de flores, pero não tem os grandes mamíferos. Então, há uma importância mais grande para umas partes e menos importância para outras partes. Chegando em la lei de Brasil, de Sistema Nacional de Unidades de Conservação, mirem que a lei hoje completa 25 anos. Eu queria destacar isto, que exatamente no dia de hoje, esta lei completaria 25 anos. Aqui está a definição de áreas protegidas em Brasil. Com avançado do tempo, vou passar rápido. E novamente, os dois grupos, a proteção integral e o uso sustentável. Então, este é o mesmo tabla que eu hice para Costa Rica. Estou fazendo com categorias de UCN e categorias de Brasil. Mirem
que elas são divididas nesses dois grupos, com estes aqui solamente tem uso indireto, o que quer dizer investigação científica, visitação, turismo e educação ambiental, enquanto que estas categorias aqui são permitido o uso sustentável. Vamos mirar rapidamente cada uma. Pero hay en Brasil una vitória de los grupos socioambientalistas. ¿Recuerdan? Hay estas dos categorias que son resultado de una lucha, de años de lucha por derechos não são exatamente os preceitos conservacionistas, pero sim os socioambientalistas. Então, miren aqui que a categoria A, em Brasil, há duas categorias, reserva biológica e estação ecológica. Miren que os dois têm o mesmo objetivo, preservar a natureza e realização de pesquisa. Essas estações têm posse de domínios públicos. Quando as terras são privadas, o governo tem que desapropriar. Aqui é proibida a visitação, exceto com objetivo educacional, e pesquisa científica depende de autorização. Foram criadas em 1981 pela Secretaria Especial de Meio Ambiente, por Paulo Nogueira Neto. Ao todo, são 110, que representam 3%, pero em área, 12 milhões de hectares, são 4,7% de áreas protegidas pelo SNUC, Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Essas 110 se dividem em 30 federais, 66 estaduais e 14 municipais. As reservas biológicas, novamente, têm o mesmo objetivo e também são públicos, proibida a visitação e pesquisa depende de autorização. Porém, ela foi criada em 74 pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, por Maria Teresa Pádua. Então, quando foram a ser a lei, tinha uma disputa, uma peleja política por qual categoria, se usava uma ou se usava outra. E a forma que encontraram para não ter conflitos foi: vamos manter as duas categorias. Então, são similares, solamente há pouquíssimas diferenças entre elas. E mirem que essas são número 75, há uma oceânica aqui, correspondem a 2% e 2% da área. Parques nacionais têm objetivo, este é o mesmo praticamente em todo o mundo, também são públicos, a visitação é sujeita a normas, há lugares que não se pode visitar e pesquisa depende de autorização. Há parques por todo o Brasil, mirem, os primeiros foram criados em 37 e são muitos parques. Em Brasil temos Parque Nacional, Parque Estadual, Parque Natural Municipal. Por isso temos um número tão grande de parques. São 20% de todas as categorias de áreas protegidas, pero são solamente 14% de área protegida. Monumento natural, também há em Costa Rica, o mesmo,
preservar sítios raros, singulares e de grande beleza cênica, podem ser constituídos de áreas particulares, desde que seja possível compatibilizar os objetivos. Quando não é possível, tem que haver desapropriação. Esses são monumentos nacionais de Brasil, um número pequeno também, apenas 106, com 4,5% de áreas protegidas em Brasília. Eu queria mostrar-lhe em Google Earth, então, por isso tenho esta imagem, pero tenho arquivos em Google Earth que tanto posso enviar-lhes, como vou mostrar onde pode pegar ou alcançar esses limites aqui. Refúgio da vida silvestre, proteger ambientes naturais onde asseguram condições para a existência e reprodução de espécies e comunidades de flora e fauna, residente ou migratória. Áreas particulares, lo mesmo, visitação e pesquisa. Também estão distribuídos, são pequenas porções de áreas, por isso são menos de 1% de toda unidades de conservação. Esta é a categoria 5 de UCN, é a categoria mais grande de Brasil. Área de proteção ambiental é uma área extensa com um grau de ocupação humana com atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais importantes para a qualidade de vida e bem-estar das populações humanas. E tem 3 objetivos: proteger a biodiversidade, disciplinar a ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos. Podem ser terras públicas ou privadas. Em uma mesma área de proteção ambiental, há terras públicas e privadas. Podem ter restrições em propriedade privada. Pesquisa, visitação nas áreas públicas são estabelecidas. Em propriedade privada, o proprietário estabelece suas próprias condições. Há um conselho. Este conselho pode ser consultivo ou deliberativo, pero sempre presidido pelo órgão responsável por sua administração. E tem que ter representantes de órgãos públicos, sociedade civil, população e universidade, centro de pesquisa. As áreas de proteção ambiental são 50% de todas as áreas protegidas. Claro, este são muito mais grandes que muitos desses, que a soma de muitos desses. São 520 APAs, como chamamos aqui. E recorda que eu lhes dizia que os números de Brasil são subestimados porque estes dados são de um cadastro nacional. Disse aqui 237 federais, 219 estaduais e 264 municipais, correto? Eu estou fazendo pesquisa sobre as áreas de proteção ambiental de Rio de Janeiro, este estado aqui. Mirem esses números e mirem a hora aqui. Na minha pesquisa, na minha investigação, eu encontrei solamente em estado de Rio 227 áreas de proteção ambiental. São 6 federais, 13 estaduais e 208 municipais. Mirem como são.
Muitas dessas áreas não estão cadastradas em cadastro nacional. Este é um trabalho, um paper, um artigo que publicamos nessa revista PPP, pero de número 71. Vai sair agora em agosto a dezembro de 2025. Se tienes interesse, posso enviar-les. Área de relevante interesse ecológico. Tiene casi la misma descripción de área de protección ambiental, pero es una área de pequeña extensión. Novamente, terras públicas ou privadas e solamente há 103. Mirem que quase nada de Brasil está protegido por área, como chamamos. As florestas nacionais são de posse e domínios públicos, é admitida a permanência de populações tradicionais, visitação e pesquisas são permitidas e tem, neste caso, um conselho consultivo, novamente, com representantes dos mesmos setores que havia dito anteriormente. Chamamos Floresta Nacional de FLONA, pode ser floresta estadual ou floresta municipal quando existe, pero não existe nenhuma. São 3% das áreas protegidas, pero recobrem 12% do país. As mais grandes estão em Amazônia, pero há outras por Brasil. Aqui, uma aqui. Então, há florestas nacionais e florestas estaduais por todo o Brasil. Esta é uma categoria, reserva extrativista, que é fruto de movimento socioambientalista. Miremos, é uma área utilizada por populações extrativistas tradicionais, cuja subsistência baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte. Tem como objetivos proteger o meio de vida e a cultura. Mire que interessante. O objetivo, proteger os meios de vida e as populações. Mirem que os meios de vida e a cultura são a base para mantenimento de biodiversidade. Elas são de domínio público, pero têm uso concedido a estas populações. É admitida a permanência dessa população com visitação e pesquisa permitidas. Mirem que aqui, diferente, é um conselho deliberativo. Tem voto e é presidido, novamente, todos os conselhos de Brasil são presididos por quem cria a área protegida. Aqui, constituído também por representantes de órgão público, sociedade civil e das populações tradicionais. Proibida a exploração de recursos minerais e caça, exploração comercial de recursos madeireiros só admitida em bases sustentáveis e condições especiais. Elas são reflexo de luta de seringueiros de Chico Mendes em Acre. Esta é a primeira reserva extrativista de Brasil. Foi uma estratégia de luta que mirava em questões fundiárias e aproveitaram o momento de construção de um sistema de áreas protegidas para colocar seu modelo de organização social. Então, este é um modelo criado em Amazônia, criado sobretudo em estado do Acre, pero exportado para todo o país. Mirem que há pequenas reservas extrativistas por todo o país.
são 98, perdão, e são 6% de toda a área de Brasil. Minto, 6% de área de unidades de conservação. A reserva de fauna é interessante. Essa categoria foi criada junto ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Não vou passar muito tempo aqui, porque solamente há uma em todo o Brasil. Solamente uma. É uma categoria que foi criada, pero nunca utilizada. Esta Reserva de Desenvolvimento Sustentável, RDS. Esta tem as mesmas características de reserva extrativista, pero foi criada em outro contexto, em contexto também de Amazônia, pero a partir de outras lutas. Então, vamos ver. É uma área que abriga populações tradicionais, cuja existência depende de sistemas sustentáveis de exploração desenvolvidos ao longo de gerações, adaptados a condições ecológicas e que desempenham um papel fundamental na proteção da natureza e no mantenimento da biodiversidade. Seu objetivo é preservar a natureza e, ao mesmo tempo, assegurar as condições e os meios necessários para a reprodução e melhoria dos modos de vida. Exploração dos recursos das populações tradicionais, assim como valorizar, conservar e aperfeiçoar o conhecimento, as técnicas de manejo do ambiente desenvolvido por essas populações. São terras públicas e destinadas para populações tradicionais. Tem conselho deliberativo e as atividades são as seguintes. São permitidas e incentivadas visitação pública e pesquisa científica, sempre equilíbrio dinâmico entre tamanho de população e conservação, e admitida exploração de componentes naturais em regime de manejo sustentável e substituição por espécies cultiváveis. O plano de manejo definirá as zonas que não se pode tocar, as zonas intangíveis, as de uso sustentável e de amortecimento, bem como corredores ecológicos. São poucas, são 47 RDS, 2 federais, 39 estaduais, pero são 5% de todas as unidades de conservação. A última reserva particular de patrimônio natural é uma área, como o nome diz, privada. É um termo de compromisso assinado, firmado entre o órgão ambiental e o proprietário. E é permitida pesquisa e visitação investigação a partir do que o proprietário estabelecer. Estes são muitos. Em números, são 1.200, 40% em números, pero em área são poucas. Mire que não é possível ver no mapa porque são pontos muito pequenos. Este é um quadro de Brasil, é um painel que se pode marcar aqui as categorias, se pode fazer pesquisa por formação florestal, se pode usar muitos critérios. Todas as áreas protegidas por Sistema Nacional de Unidade de Conservação estão aqui, 260 milhões de hectares e 3.000 unidades de conservação. Este, a quem queira,
é Cadastro Nacional de Unidades de Conservação. Aqui estão todas as unidades. E esse é outro gráfico. Aqui está o sítio. As RPPN, reservas particulares, são 1.200, pero em área, que é a linha, são muito pequenas. Estes são parques, que há muitos, pero sua área não é a mais grande. As APAs têm mais área, pero em número são o terceiro. E todos estes estão aqui. Este é uma entrevista com essa pessoa, é um assessor do Congresso Nacional que participou ativamente de construção do Sistema Nacional. Esta é uma entrevista que será publicada em essa revista no número 2 do volume 7 de 2025. Vai estar disponível em dezembro deste ano. Então, eu queria finalizar minha apresentação dizendo que tão importante quanto criar a área protegida é o processo de implementação e de gestão. Como podemos pensar a efetividade dessas áreas? Porque solamente criar, sem fiscalizar, sem manejar, sem planos, sem projetos, sem financiamento, sem pessoas para trabalhar, não vai lograr buenos resultados. Então, o Brasil desenvolveu uma ferramenta que chamamos de SANGE, Sistema de Análise de Monitoramento de Gestão. Eu queria mostrar esse sítio também, pero não consigo aqui. Quem tem interesse pode pesquisar. É uma ferramenta de avaliação de efetividade em Brasil. Era isso que eu queria mostrar-lhes. Agradeço novamente aos professores Victor Montalvo, ao professor Carlos Moreira Beita, pela oportunidade. Aqui está meu correio eletrônico. Muitas graças. E qualquer dúvida, qualquer pergunta, podem me enviar. E espero poder contribuir um pouquinho também. Muitas graças. Hasta uma próxima oportunidade.